Ó, o PSDB aprovou ontem em convenção nacional a incorporação do Podemos à sua estrutura partidária. A decisão teve 201 votos favoráveis e apenas 2 votos contrários. A expectativa da cúpula tucana agora é que o processo seja concluído e encaminhado ao Tribunal Superior Eleitoral já na próxima semana. Embora inicialmente todos falassem em fusão, prevaleceu o entendimento de que o movimento será mesmo de incorporação. Ou seja, o PSDB absorve o Podemos e mantém o nome e a estrutura. O formato escolhido foi para evitar uma disputa jurídica com o Cidadania, partido com o qual o PSDB é federado até 2026. Como a legislação impede a separação antes desse prazo, a incorporação seria uma forma de manter a autonomia tucana e seguir com a reorganização interna. Daniel, e tem muitas coisas, muitos desdobramentos políticos, né? Tem político do PSDB contra, tem político do Podemos contra, quer dizer, não é unanimidade entre todos os adeptos da sigla, digamos assim. É todos os filiados, todos os políticos, os caciques e tal. Mas a cabeça lá em cima, a Aécio Neves, esses caras, eles querem. E aí, qual o desdobramento disso? Se a gente pensar principalmente no Paraná, o PSDB volta a ter protagonismo com isso ou não? Mais ou menos? Paulo, quando a gente fala, né, lá em Brasília se resolve tudo. A Cristina aqui, a política, ex-política, né? Não sei como que ela se define. Jornalista. Claro, jornalista, ela não é política, né? Deixou claro que se tivesse essa junção, incorporação, união, é tanto nome também, né, Paulo, que confunde a cabeça. O eleitor não sabe qual que é a diferença de federalização, de união, de junção. O fato é que tá tudo junto agora. O PSDB, o Podemos deixa de existir, vai ser PSDB. E aí é provavelmente a Cristina, que seria a grande liderança do Podemos, para disputar aqui Senado ou qualquer outro cargo. Ela vai deixar o partido e vai procurar caminho solo. Agora, Maringá, aqui na nossa ponta, a realidade é um pouco diferente. O PSDB deve ganhar ali os 2 vereadores hoje, Sidney Telles e Ângelo Salgueiro. E o comando, né, que o PSDB é de um dono de faculdade e o Podemos também é dono de outra faculdade. Só que quem vai mandar é o PSDB. Então aí o Evandro Oliveira, que é o presidente do PSDB, tem muito bom acesso ao deputado federal Beto Richa. Com certeza ele vai ter o mando aqui desse partido. Isso é fato. O Beto Richa já veio nas redes sociais, que é o que manda aqui no Paraná. E aí o Evandro Oliveira vai ganhar um espaço maior. Esteve aqui na região por esses dias. Esteve lá em Mandaguaçu, andou aqui na região de Paranavaíça Norte. Ele tem um ex-prefeito, que é assessor dele aqui na região, então faz esse movimento para ele. E aí agora é esperar esses desdobramentos que sempre acontecem. Mas o PSDB passa a ter 3 cadeiras aqui na Câmara de Maringá. Um número expressivo e um novo comando. Sai o dono de uma faculdade e o dono de outra faculdade fica mais forte. Fernando Tupan. Olha, Paulo Caetano, eu venho escrevendo muito sobre isso. Há um movimento aqui em Curitiba, liderado pelo ex-senador Álvaro Dias, que não quer fusão. Então, eles estão brigando. Eles juram para mim, assessores dele, juram para mim que não vai ter a união do Podemos com o PSDB. Por exemplo, sendo o PSDB, tem muita gente contra, mas olha, terrivelmente contra essa aliança. Então pode acontecer. O grupo ligado a Cristina Grêmio vem trabalhando contra essa aliança que não se sabe quem será o presidente. Por força política, deve ser o deputado federal Beto Richa, mas o Luiz Carlos Rauli também quer, mas o Luiz Carlos Rauli fez 11 mil votos na eleição de 2022, muito pouco para quem quer ser líder e construir um partido. E o Daniel falou muito bem, quem vai ter o domínio político se ocorrer essa união nas cidades serão os partidos que têm representantes. Por exemplo, se o Podemos o Podemos tem representante em Maringá e o PSDB não tem, quem manda é o Podemos. E a força política vai ser determinante em tudo, Paulo Caetano. Eu quero dizer o seguinte, além desse fato que já está certo, né, da união, o Daniel matou a charada, é uma briga de dono de faculdade, né? E é interessante. Tem também o empoderamento do União Brasil, que é uma coisa que me chama a atenção. Ontem formalizou-se a entrega do Tecpar, que é um instituto, não é uma estatal, é uma empresa pública, mas ela está regulada por um estatuto, né? O governador do estado entregou, além do Detran e da Secretaria de Trabalho, entregou agora o Tecpar para a União Brasil, né?
já está em jogo o quê? O Ratinho versus Moro. É uma forma dele tentar esvaziar a União Brasil. Vai até o final, a ideia dele é esvaziar a União Brasil. E o Moro esteve ontem na reunião itinerante da Assembleia Legislativa em Campo Mourão. Inclusive, estranharam que no palco ele conversou com o Ricardo Arruda. Vocês lembram daquela briga lá por causa de uma reunião do Bolsonaro em Brasília? Que o Beto Richa e o Ricardo Arruda falou um monte do Beto Richa, mas parece que agora a paz voltou. Então, essa fusão, a sucção, sabe como é que é o nome? Incorporação, ela antecede o que vai acontecer com o União Brasil, que vai se esvaziar, mas ele vai encher de gente que tem interesse, óbvio, né? Que isso era para ter sido efetivado há justamente uma semana e vai ficar para a semana que vem. E a gente vai ter oportunidade, né, Paulo, de perguntar isso pessoalmente. Exatamente. Na segunda-feira, inclusive, daqui a pouco a gente vai anunciar. Professor Jorge Tuitão. Olha, nós vamos continuar ouvindo esse tema PSDB e Podemos. Por quê? Porque essa discussão de ontem, que foi aprovada aí por toda eleitores dessa executiva do PSDB, é um caminho. Então, a incorporação é uma autorização para o executivo continuar tratativas com o Podemos, né? Até então vir essa famosa fusão. Vai ser uma fusão nuclear para algumas pessoas. Brum, vai explodir. Incorporação. Não é fusão. Não. Opa. Veja que eu estou certo. A incorporação é um passo a seguir até a fusão e aí a converter em um partido, aspas, novo. Então é um caminho. Por isso nós continuaremos ouvindo esse caminhar do PSDB na tentativa de se reerguer. E aí, claro, o senador Álvaro Dias continuará no estado do Paraná sendo uma grande liderança, ainda que sem votos. E aí, outro dia eu comentei que era uma liderança como uma estrela cadente, né? Que caindo. Não sei se o PSDB se salva aqui no Paraná. Mexeu. E a gente está aí falando dos nomes do passado, que inclusive alguns deles têm algumas passagens não muito legais, né? Mas assim, o Podemos e o PSDB também miram o MDB. Tá? E a nível nacional, a Aécio Neves vem dizendo que um centro democrático está sendo projetado para 2026 e eles querem chegar mandando no Brasil de volta. Bem na hora, né? Bem na hora. Quem Eu tô meio com um soninho porque na madrugada eu passo as coisas fazendo outras coisas. Lendo, né? A questão do PSDB. Escrevendo petição. A pessoa. Mas, claro, tem que trabalhar, velho. E às vezes só sobra a noite. O PSDB vai ficar fortão. Pra 2026, então, olha, nem vou falar muito, não. A nova sigla, imagina, 28 deputados, 7 senadores. 7. Se as coisas estão avançando tão rapidamente, quer dizer que os figurões dos dois partidos já estão bem estabelecidos. Então não tem muito o que falar, né? Talvez fazer uma pergunta ou outra para as pessoas que virão nessa bancada futuramente, sobre a motivação que deu, mas um partido vai ficar muito forte. Fundo eleitoral, tempo de televisão, cara... Te dou uma parte, professor. Manda. E ainda mais, o PSDB quer incluir na entrada de uma possível federação com o MDB e os republicanos. Esse é o horizonte deles, né? Exatamente. Ô, Fernando Tupan, numa linha, vai. O Rigon falou do União Brasil. Veja só, o União Brasil, eu não acredito que vai ser esvaziado, porque tudo indica que o Felipe Francischini vai continuar no poder, porque ele tem mandato até 2027. Foi feita uma convenção estadual e ele venceu. Aqui tá a maior confusão. Pessoas ligadas ao Podemos, no início da semana me falaram que o senador Sérgio Moro tentou um contato com o Podemos para se filiar ao Podemos, mas a Cátia Abreu não, a presidente nacional fechou as portas para o Moro e o Moro está com a malinha na mão buscando um lugar para que possa se criar. No União Brasil ele não tem a maioria dos deputados estaduais e a maioria
das executivas municipais. Paulo Caetano? Rigon, numa linha também, vai. Não, isso é muito óbvio, né? Quem manda no partido é o Francisquini. Até por quando? isso que o governo, que foi por Solidariedade, o pai dele, e por isso que o governo está dando esse monte de cargo. 2 secretarias, 3 órgãos importantes para esvaziar. Óbvio que vai esvaziar. Isso está... Tupã, nessa parte, está tudo acertado. Em troca do que eles estão dando, que o governador está dando essas secretarias, o Detran e o Tecpar? Em troca da judicialização do processo, que é isso que você falou. O diretório foi eleito, mas isso briga-se na justiça. E nós sabemos que quando o partido lá de cima quer, não tem jeito. Ô Paulo, uma dúvida só não sei se o Tupã ou o Rigon, o União Brasil queria destituir o Mauro Moraes da liderança, que é um aliado do Moro. Será que foi destituído lá, União Brasil? Já que vocês tem essa estão no informação? assunto, 7h49.